Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29:18. Devemos conceber e viver sonhos. Sem profecia, o povo se desvia. Sem profecia, ou seja, sem visão, não há esperança no amanhã. A galinha deve chocar o ovo para que o pintinho consiga quebrar a casca. Devemos conceber os sonhos e as visões de Deus, para que esse sonho e essa visão rompam a casca e deem a luz na realidade física. Que sonhos você tem? É um sonho carnal ou um sonho que provém de Deus? É importante separar isso, porque mesmo os sonhos de lascívia se manifestam na terceira dimensão física. Existe uma grande diferença entre o desejo carnal e um sonho saudável. O sonho se distingue pela esperança no amanhã e não se relaciona com a injustiça e o pecado. Em contrapartida, o desejo carnal sempre mantém relação com a ilegalidade e o pecado. Existe uma razão pelo qual Moisés fracassou em seu plano para salvar seu povo quando era jovem. Seu fracasso se deu ao fato de que ele sonhou segundo seu próprio critério. Por mais que um sonho seja bom ou agradável, se ele não provém de Deus, não é mais que uma ambição humana. Abraão e José superaram a dificuldade porque sonharam juntamente com Deus. Existe um sonho que provém de Deus, que recebemos por meio da comunhão com Ele. Deus nos faz sonhar por intermédio da Bíblia, do Espírito Santo, da pregação ou em um momento de oração. O sonho de Deus é imenso em comparação com o sonho do homem. Moisés sonhou com a libertação de seu povo. No entanto, Deus sonhou com a exaltação de Israel entre as nações, como uma nação sacerdotal. Deus disse a Moisés: "Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19:6. Assim, o sonho de Deus é maior e mais amplo. É por essa razão que devemos sonhar os sonhos ilimitados de Deus e devemos agarrar-nos a esse sonho por toda a vida, como José fez. É aí que o sonho de Deus nos faz superar qualquer tipo de circunstâncias e obstáculos. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido agora a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e modificar seu sonho da seguinte forma. Primeiramente, espere coisas grandes e ocultas. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e o modificar seu sonho da seguinte forma. Espere coisas grandes e ocultas de Deus. Sonhe com coisas grandes e ocultas que Deus tem preparado para você. Não sonhe que seu caminho é como estar à beira de um abismo. Espere no sonho de Deus. Existem momentos em que nos encontramos à beira de um abismo e parece que é impossível sair do problema com nossas próprias forças. Mas a Bíblia afirma que nada é impossível para Deus. Deus nos diz que há esperança quando pensamos que tudo é desesperança. Deus opera coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Nosso dever é crer, confiar e seguir Deus incondicionalmente, pois essa é a atitude que agrada a Deus. É por isso que devemos esperar e sonhar com um grande milagre por parte de Deus. Foi no final do ano de 1965, enquanto esperava um voo de regresso no aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, logo depois de ter dirigido uma cruzada nesse país, que um homem com o uniforme da polícia se aproximou de mim e pediu meu passaporte. Pensei que se tratava de um controle policial, mas aquele policial desapareceu com o meu passaporte. Não podia acreditar, não tinha nenhum conhecido no Brasil. Nessa época era impossível encontrar um oriental.
muito menos um coreano. Os minutos estavam contados, e depois de tudo que aconteceu, não pude embarcar no avião. Tampouco tinha dinheiro para dirigir-me a algum outro lugar. De repente caí de joelhos e comecei a orar, com lágrimas nos olhos. Deus, olha para mim, o que devo fazer agora? Acaso não prometeste que para os que amam a Deus e foram chamados conforme o teu propósito, todas as coisas concorrem para o bem? Eu te amo, e segundo o teu propósito vim ao Rio de Janeiro para pregar a tua palavra. Só o Senhor conhece minha aflição. Pai, creio em tua promessa, que todas as coisas contribuem para o meu bem. Senhor, fica comigo. Não podia fazer outra coisa além de orar. Continuei orando, quando um cavalheiro se aproximou do local onde eu estava e me disse: o Senhor não é o pastor Chu? Jamais imaginei que alguém se aproximasse de mim para oferecer ajuda e olhei ao meu redor. Estava certo de que era a voz de uma pessoa. Então respondi: sim, Senhor, sou o pastor Yang Cho. O Senhor me conhece? Claro que sim. Faz 10 anos, um amigo meu, Levis Richard, foi à Coreia do Sul como missionário e enviou-me um artigo de um jornal onde aparecia sua foto. Foi muito comovente ler o artigo, mas que incrível, que prazer vê-lo aqui. Nunca pensei que depois de 10 anos iria vê-lo e conhecê-lo só de olhar. Mas o que está fazendo aqui? Eu vim ao aeroporto para despedir-me de uma pessoa e de repente pensei que o Senhor podia ser o pastor Cho. Repentinamente, lágrimas caíram de meus olhos. Era tão imensa a graça de Deus que não podia conter meu pranto. Deus havia respondido à minha oração, expliquei ao cavalheiro minha situação e ele me contou que isso era comum no Brasil, especialmente com relação a estrangeiros do terceiro mundo. Então, ele não lhe pediu dinheiro? Seguramente não teria levado o passaporte se tivesse dado um pouco de dinheiro. Mas de qualquer maneira, me alegro que esteja bem. Graças à ajuda dessa pessoa, pude regressar ao meu país sem inconvenientes. Se Deus não tivesse respondido à minha oração, não me atrevo a imaginar o que me teria sucedido. Deus é um Deus bom, resgata-nos do abismo. Este milagre produziu dentro de mim um amor e uma confiança mais profunda em relação a Deus. Você também pode experimentar o amor de Deus. O milagre não ocorreu porque eu era o pastor ou uma pessoa importante. Se você não esmorecer e continuar confiando em Deus, sem abandonar a fé, Deus fará coisas grandes e ocultas que você não conhece. Experimente o milagre por meio da fé. O Êxodo é um excelente exemplo para compreender quão grande e perfeito é o amor de Deus. Deus liberou o povo de Israel dos 430 anos da escravidão do Egito por meio da liderança de Moisés. Mas uma primeira muralha impedia o êxodo. O Mar Vermelho aguardava a chegada dos israelitas. Atrás, os soldados do exército de Faraó vinham com carros dispostos a matá-los. Era uma situação em que não havia nenhuma opção. Adiante, um grande mar. Atrás, todo um exército armado. Entre o povo se levantavam vozes de murmuração. O povo de Israel clamava, dizendo que não restava outra coisa senão morrer. E todos começaram a murmurar contra Moisés. Foi nesse momento que Deus disse a Moisés: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Deus não havia abandonado o seu povo. Quem pensou que o povo cruzaria o Mar Vermelho? O próprio povo não imaginava isso, tampouco o faraó. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas que com sabedoria humana é impossível discernir. O Mar Vermelho se dividiu em dois quando Moisés ergueu a vara sobre ele. O povo de Israel se arrependeu de ter ofendido a Deus, voltou a agarrar suas mãos de poder e conseguiu cruzar o mar com êxito. No afã de alcançar seus escravos, os egípcios também tentaram atravessá-lo. Mas algo incrível aconteceu. As águas se fecharam sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalos. O mar acabou arrasando a vida de todo o exército egípcio. A divisão do Mar Vermelho não foi um fenômeno natural. Por meio dele,
Deus mostrou a seu povo aquelas grandes coisas e ocultas que tinha preparado para ele. Deus não muda e está conosco hoje, sustentando-nos com sua mão de poder. 1 aos Coríntios 2,9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Sonhe e tenha esperança e creia que o amor e a bênção que Deus preparou para cada um de nós são maravilhosos. Algo grandioso acontecerá em sua vida. Deus criou o homem no último dia da criação, como coroa da criação. Criou primeiro todas as coisas e depois Adão e Eva, a quem outorgou o poder de dominar e subjugar a terra. Note que primeiro Deus criou todo o necessário para que o homem, pelo amor de Deus, habitasse a terra. O mesmo Deus que preparou a criação para Adão e Eva pudessem habitar a terra, preparou nossa vida para que em Cristo Jesus experimentemos o novo nascimento. Deus predestinou nossa salvação antes da criação do mundo, não que tenhamos pecado por acaso e por acaso se abriu um caminho para a nossa salvação. A cruz de Jesus Cristo era um evento pré-determinado para redimir nossos pecados. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta palavra implicava muitos eventos que ocorreriam no futuro. É importante saber que a cruz de Jesus não foi uma casualidade, mas sim um plano pré-determinado. O Senhor veio à terra em carne, nasceu do ventre da Virgem Maria, o que indica que Jesus, semente da mulher, iria converter-se no inimigo do diabo. Ou seja, Deus havia antecipado o plano da salvação por meio de Jesus Cristo, antes do momento da queda de Adão e Eva. 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou que Cristo morreria crucificado. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Esta passagem da Bíblia nos revela quão determinado estava o plano da salvação, a razão pela qual podemos ser salvos, por meio da fé em Jesus Cristo, deve-se ao fato de que o Senhor preparou o caminho para a salvação. Foi-nos revelado o segredo de que, por meio da fé em Jesus Cristo, recebemos o perdão dos pecados, justificação e salvação. O amor e o poder de Deus são tremendos. É impossível entender a obra de Deus com o intelecto sensorial, porque Deus supera o intelecto. Portanto, devemos crer no que Deus nos preparou. Não devemos cambalear em nenhuma circunstância, mas sim crer que Deus predeterminou tudo. A solução não se encontra em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Recorde o que a Bíblia diz em Jeremias 33, 2 e 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Creia na promessa da palavra e tenha esperança. Temos a bênção de ser pessoas que veremos coisas grandes e ocultas de Deus. Aleluia! O que devemos sonhar? Devemos sonhar coisas grandes e ocultas. Não devemos sonhar que a escuridão arrasará nossa vida, mas sim devemos crer em coisas grandes e ocultas. Devemos sonhar com coisas positivas e otimistas, com esperança. E Deus operará coisas grandes e ocultas a nosso favor. Deus operará milagres inimagináveis. Temos de abrir a boca para que Deus encha de milagres. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ouça agora este testemunho. Esta é a história de uma mulher negra que vivia junto com seu filho nos Estados Unidos. Assim que se divorciou do marido, essa mulher mal conseguia sobreviver. No entanto, seu filho insistia dizendo: mamãe, compre o gato para mim, compre. O problema é que a mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar um gato, e as palavras do filho feriram seu coração. Todos os meus amigos têm cães e gatos,
Por que não me compra um gato, hein? Carinhosamente a mulher disse ao filho: Filho, vamos orar ao nosso Deus bondoso, Pai. Está bem? Deus lhe proverá um gato. Ela tomou a mão do filho e começou a orar. Pai, tu conheces nossa situação. Dá-nos um gato. Não temos dinheiro suficiente para comprar um gato. Deus Pai, suplico-te de todo o meu coração. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Assim que terminara a oração, o filho perguntou: Deus nos dará mesmo um gato? Sim, querido. Nada é impossível para Deus. Um gato não será nada difícil para Ele. Esperemos o gato e continuemos orando. Deus ouve nossas orações. Esperemos e sonhamos. A mulher continuou orando junto com o filho. Era de tarde e o sol ardia. A mulher tecia no jardim enquanto o menino brincava com um aviãozinho de papel. De repente, algo extraordinário aconteceu. Tratava-se de um vulto escuro que caiu no jardim de sua casa. Era nada menos que um gato. Tanto a mulher como seu filho ficaram petrificados. Um gato havia caído do céu. Eles começaram a pular e a soltar gritos de júbilo. Deus havia respondido à sua oração. Esse relato foi difundido em todo o país por meio dos jornais e da televisão, em um artigo que se intitulava Um Gato Caído do Céu. Dias depois, alguém veio vê-los e disse que era dono do gato. Era incrível. Por acaso ele era o dono do gato caído do céu? Seu argumento: era um vizinho que vivia a 800 metros deles e não via seu gato desde que este tinha subido em cima de uma árvore. Sua explicação era que, por mais que tivesse tentado, não pudera fazê-lo descer. No final, quando o vizinho resolveu inclinar a árvore para alcançar o gato, não conseguiu segurá-la e soltou-a. Como consequência, o gato voou e caiu a 800 metros no jardim da casa dessa mulher negra. E o homem continuou insistindo em que devolvessem o gato. No entanto, nem a mulher nem seu filho quiseram devolvê-lo. Disseram que se tratava de um presente de Deus. No fim, o caso foi levado a juiz. Agentes profissionais do tribunal realizaram um estudo do caso. Puseram um gato artificial naquela árvore da qual, insistiu o vizinho, o gato voara. No entanto, o gato não voara por mais de 20 ou 30 metros. A conclusão a que chegaram os agentes foi que o gato não poderia voar os 800 metros. A sentença do tribunal foi: esse gato é um presente de Deus. É uma história pouco comum, mas Deus é um Deus que torna essas coisas possíveis. Sonhe com algo inimaginável. Os grandes e os pequenos sonhos formarão sua vida. Deus quer que esperemos e sonhemos com grandes milagres. É aí que esses sonhos se convertem em nossos sonhos. Devemos ter a convicção de que Deus preparou algo maravilhoso para a nossa vida. Devemos sonhar que Deus revelará coisas grandes e ocultas. Ore e não esmoreça. Projete algo claro em seu coração. Escreva-o em uma folha de papel. Ore até receber uma meta clara e ter convicção. Avalie sua meta à luz da palavra de Deus. Qual é seu sonho? Convido-o a escrever seu sonho em um papel. Leia-o e leia-o todos os dias, pois verá como seu sonho se faz realidade. É muito importante que possa visualizar a realidade do sonho como uma realidade já estabelecida, pois isso será de fato o que obterá. Espere e creia que seu sonho já é uma realidade palpável. Em certa ocasião, dirigi uma conferência sobre crescimento da igreja na Austrália. A atitude dos pastores australianos era negativa, ainda que garantisse que o crescimento da igreja era possível, mas na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, e não na Austrália. Seu argumento era que os australianos não iam à igreja porque amavam o esporte e o tempo livre. No último dia da conferência, dei uma sugestão. Preparem um lápis e um papel e escrevam a meta da igreja a ser alcançada no final de 2 anos. Escrevam o número de pessoas da congregação que desejam ter nesse tempo. Todos começaram a escrever seus sonhos. 50 membros mais em 2 anos. 100 membros
300, 500 membros, enfim, o número era bastante variado. Continuei. Colhem essa folha no escritório de sua igreja. Cada um observe, ore e visualize a realização desse sonho. O Espírito Santo operará um grande milagre. Após 2 anos, visitei novamente a Austrália. Nessa ocasião, o presidente das Assembleias de Deus desse país, com lágrimas em seus olhos, disse-me: Pastor, fazia 10 anos que minha igreja não crescia, mas sonhei, orei e alcançamos 100% de crescimento nesses 2 anos. Não só a minha igreja, mas todas as igrejas da Austrália estão crescendo. Era um testemunho vivo de alguém que se atreveu a sonhar e a orar. Graças ao princípio da visualização, uma das igrejas da Austrália cresceu, a ponto de que o número de membros chegou a milhares. Sonho em implantar no mínimo 500 igrejas em toda a Coreia do Sul. Visualizo de dia e de noite, porque sei que tenho uma meta e um plano específico a alcançar. Também tenho o sonho de dirigir cruzadas de multidões em todo o mundo. É um desejo de pregar o evangelho a todas as nações do mundo. Eu me levanto, eu me deito e vivo com o sonho. A visualização do sonho produz fé e a obra do Espírito Santo. Devemos conceber o sonho de Deus, porque o sonho de hoje se tornará a orientação que criará o futuro. Conheci um pastor chamado Cabré em uma viagem missionária na América do Sul. O pastor Cabré testemunhou-me as grandes obras que Deus estava fazendo em sua vida. Uma mulher tinha vindo receber oração junto com seu filho, que não tinha uma orelha. O pastor Cabré, visualizando o menino com uma formosa orelha, começou a orar com muito fervor. Depois de pouco tempo, uma espécie de nódulo começou a formar-se na parte onde o pastor impôs as mãos. Ele continuou orando para que Deus criasse uma formosa orelha. E ensinou a mãe do menino a dizer: olhe, que linda orelha você tem. O pastor disse a ela que acariciasse o menino, visualizando a orelha. Mas nada acontecia. O pastor voltou a orar pelo menino, visualizando uma formosa orelha. Quando abriu os olhos, não podia crer no que via. O tamanho do nódulo aumentara na forma de um leque. Era um milagre de Deus. O que você desenhar hoje na fé, com a ajuda do Espírito Santo, é o que obterá no dia de amanhã. A meta do sonho da 4ª dimensão deve ser específica, porque a realidade física da 3ª dimensão não é abstrata, mas uma dimensão específica. Estabeleça e visualize a meta. Você também deve orar até obter uma meta clara e determinada. O jejum serve para clarear nossa 4ª dimensão, ou seja, para definir mais especificamente nossos sonhos. É por meio do jejum que conseguimos abandonar o ego que diz: posso fazer tudo, e voltar-se para Deus a fim de ser transformados. A mudança da 4ª dimensão ocorre quando há uma mudança em nós mesmos e quando reconhecemos detalhadamente o sonho que Deus tem para nós. Portanto, desde que essa meta clara e específica seja revelada em sua vida por meio da oração, é preciso estabelecer metas mediante a cruz. Todo atleta, todo chefe de família, todo paciente tem uma meta a alcançar. É nosso dever sonhar esses sonhos a partir de uma perspectiva distinta. Devemos olhar para a cruz de Jesus Cristo e sonhar especificamente que fomos salvos da enfermidade do espírito, da alma e do corpo, assim como das circunstâncias. Não devemos deixar-nos influenciar pelo estado atual de nosso espírito, de nosso corpo e de nossa alma, nem pelas circunstâncias. E assim, aceitar o sonho de Cristo. Em 1 Pedro 2,24 encontramos: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Devemos aceitar o sonho de Cristo mediante a cruz. A desordem mental será sanada e veremos o poder de Deus. Devemos visualizar a bênção de Abraão e a meta de nossos sonhos mediante a cruz.
É preciso desfazer a desordem mental da maldição e da pobreza e aceitar a bênção e a prosperidade de Abraão que há em Cristo, pois é esse o sonho que Cristo tem para nós. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Devemos estabelecer metas mediante a cruz de Cristo. A meta final do cristão não se encontra neste mundo, mas se estende até o reino eterno. Em 2 Coríntios 5,1 diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ponha seus olhos em Jesus, que levou a cruz sobre si, e sonhe. Nossa esperança não se limita ao que é terrestre, antes vai além dos céus. É preciso que você comece pelo pequeno. Assim como um bebê cresce na incubadora, deixe que seu sonho vá crescendo. Caminhe junto ao Espírito Santo, seja fiel no pouco e supere as adversidades. Uma vez que tenha concebido um sonho mediante a cruz, você deve semeá-lo para depois colhê-lo. Apesar das circunstâncias, se você consegue semear a semente do sonho que concebeu com a ajuda do Espírito Santo, essa semente dará fruto, crescerá, vencerá e transformará a terceira dimensão. O sonho transformará a morte em vida, a escuridão em luz, a pobreza em riqueza. A mudança de vida se origina de uma mudança de sonho na quarta dimensão. Sonhe, semeie e realize seu sonho. Prepare-se para a realização do sonho. Todos desejam uma mudança na vida e a realização de seus sonhos, mas são poucos os que se preparam para isso. Para alcançar o sonho, é imprescindível a preparação. Se você tem um sonho, deve ter convicção de que o sonho será alcançado e agir como se já tivesse realizado. Daí a necessidade de preparação. Para aquele que não se prepara, seu sonho continuará sendo um sonho e será difícil alcançá-lo. O templo central da Igreja do Evangelho Pleno de Ioldo, utilizado hoje, é um templo que foi reconstruído e ampliado de dentro para fora. Ao ver que minha igreja apresentava um crescimento explosivo, fiz um plano de construção de um complexo ao redor de um templo central, o departamento de educação, 2 centros para as missões e um edifício para o jornal diário. Também senti que devia reconstruir o complexo do Monte da Oração, porque sabia que muita gente necessitava de ter uma comunhão mais íntima com Deus em um lugar isolado da cidade, mas só contava com $2.000 no bolso. O custo aproximado da construção era de $2 milhões, mas Deus proveu todos os recursos. Deus é meu capital. Lembre-se, a visão e a paixão precedem as finanças, porque Deus provê nossas necessidades. Existem prioridades na obra de Deus. Primeiro, devemos avaliar se algo é da vontade de Deus. Segundo, devemos estabelecer metas claras. Terceiro, necessitamos ter paixão para alcançar a meta. Quarto, temos de crer que Deus nos ajudará. Uma vez que tenha respeitado essas prioridades, é o momento de fazer contas na calculadora e pagar o preço. Em meu caso, sigo adiante crendo que Deus proverá os recursos. As circunstâncias e as adversidades nunca são um impedimento. Só caminho pela fé, porque Deus é quem cumpre sua palavra. Como pais, preparamos a roupa, os sapatos e o berço mesmo antes de o bebê nascer. O mesmo acontece com nossos sonhos. Uma vez que tenha concebido o sonho, você deve se preparar para as alternativas reais e saber que prosseguirá pelo poder do Espírito Santo, pois essa é a única forma de conceber um sonho. Um sonho não é algo que se cumpre, e sim algo que nasce. Prepare a cama onde o sonho recém-nascido possa descansar. Prepare-se. O sonho de Deus vai além de nosso entendimento. Ele quer que o Evangelho seja pregado em todo o mundo por meio da igreja. Devemos trabalhar para alcançar o sonho de Deus.
Deus é nosso capital maior. Deus não nos desapontará enquanto caminharmos em fé e confiarmos em seus recursos. Ore até alcançar o sonho. Gênesis 17 diz que Deus prometeu a Abrão um filho quando Abrão tinha 99 anos de idade. Abrão e Sarai não tinham filhos, mas Deus lhes disse que chamara as coisas que não são como se já fossem. Abrão tinha 99 anos e sua esposa 89. Já eram anciãos de idade e sem filhos. No entanto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara, que significam pai de multidão e mãe de multidão. Eles não tinham filhos, mas para Deus os filhos já tinham vindo. O significado da frase que diz que Deus chama as coisas que não são como se fossem é que para Deus o tempo é presente. Portanto, para Deus, Isaque já havia nascido. Mas Deus ordenou que chamassem as coisas que não são como se fossem, porque o homem não conseguia ver com seus olhos físicos. O cristão deve chamar as coisas que não são como se já fossem e confessá-las. O Senhor Jesus disse: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Isso significa que devemos visualizar, pensar e crer nas coisas que não são como se já fossem, e devemos crer que as recebemos, ainda que não sejam palpáveis neste momento. O Senhor Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O que implica que devemos ter confissão de que o monte será arrancado e lançado ao mar antes de termos mencionado tais palavras. Outra coisa bem importante é orar com muito fervor. Então, até quando devemos orar? Devemos orar até que o Espírito Santo nos dê convicção do que é suficiente e do que não é e nos diga: agora basta. Isso é algo que você certamente já experimentou. Em minha experiência pessoal, quando oro pela primeira vez por algo novo, sinto que existe uma distância muito grande entre minha pessoa e a resposta. Mas quando insisto em oração, digo: Deus responde, responde. Sinto que a resposta se aproxima. De repente, um dia recebo a convicção de que minha oração foi respondida. É aí que começo a pensar, visualizar e confessar o que não é como se fosse. Existem muitas pessoas que vão ao monte da oração para receber saúde. Antes de chegar ao monte, a saúde parece algo muito distante. Mas depois de orar durante 1, 2 ou 3 dias, chega um momento em que a pessoa recebe a convicção que foi curada e confessa: fui curado, mas a saúde ainda não chegou. Lembre-se de que a figueira não secou no mesmo instante, mas um dia depois que Jesus a amaldiçoou. A convicção está presente, mas também a enfermidade. Não obstante, alguns dias depois de regressar no monte da oração, a enfermidade desaparece. Existe um lapso entre a convicção e o cumprimento. Por exemplo, pense na erva do campo. Se você arranca a erva, ela não seca no mesmo instante, pois ainda que já esteja morta, isso requer pouco mais de tempo. Da mesma forma, o que recebemos já existe, mas necessita de tempo para que se manifeste na realidade. Uma irmã de minha igreja não podia nem sequer subir as escadas, em virtude de um problema de coração. Os médicos a aconselharam a submeter-se a uma cirurgia. A artéria coronária estava obstruída, mas essa irmã decidiu dirigir-se ao monte da oração. Deus Pai, aqui está o dinheiro necessário para a operação. Eu o ofereço a ti. Quero que tu me operes diretamente. Sei que isso soa estranho para um incrédulo. Se a artéria está entupida, como alguém poderá salvar sua vida sem uma cirurgia? Contudo, enquanto ela orava, senti uma forte convicção do Espírito Santo, que ela dizia que tinha sido curada. Salte! Era a voz do Senhor. Todavia, um movimento brusco podia levar-lhe à morte. Mesmo assim,
Sua convicção levou a levantar-se e dar saltos. Estranhamente, não teve problemas respiratórios. De repente ouviu uma voz que dizia: "Quero que você suba ao cume de Elias e volte." O cume de Elias é o cume do Monte da Oração e é bastante difícil de subir, mesmo para uma pessoa normal, saudável. No entanto, a irmã não hesitou em subir ao cume de Elias e voltou sem problemas. Era um milagre de Deus. O segredo do milagre é crer e visualizar o que não é como se fosse. Diante de um pedido, devemos orar sem cessar, até que tenhamos recebido a convicção da resposta. Devemos orar com fervor, por mais que a meta nos pareça demasiado difícil de alcançar. O esposo e a esposa incrédula. O sonho quanto aos filhos, o trabalho, a enfermidade, são como uma grande montanha. Ore por aquela meta, visão e sonho que parecem inalcançáveis ante seus olhos, e não cesse de fazê-lo até que tenha recebido convicção de que seu pedido foi respondido. É preciso visualizar a realização de seu sonho e seja fiel no pouco. O herdeiro da indústria de aço de Carnegie chama-se Charles. Formado apenas na escola primária, começou a trabalhar na fábrica como um peão em todo tipo de trabalho. Apesar de sua posição não ser algo nobre, nunca perdeu o sonho e era fiel em tudo o que lhe encomendavam. Foi fiel pensando que era o dono da empresa e sonhava com um amanhã de êxito. Limpava cada canto da fábrica todos os dias, como se fosse sua casa e como se ele fosse o dono da fábrica. Seus colegas o criticavam, mas ele limpava a fábrica em dias de sol ou de chuva. Sonhava que a fábrica era sua propriedade. A atitude desse trabalhador terminou comovendo o coração de toda a gente. Sua fidelidade serviu como mérito para começar a trabalhar como um empregado no departamento de limpeza. Assim que ascendeu como empregado, continuou trabalhando com a mesma fidelidade de antes. Sua atitude fiel foi difundida de boca em boca e o presidente da empresa, Carnegie, decidiu contratá-lo como seu secretário pessoal. Esse homem continuou sendo fiel em seu novo posto de trabalho e serviu como porta-voz do presidente. Sua filosofia de trabalho era: sou o dono da empresa, portanto devo trabalhar com a mentalidade de que se alguém me obriga a levar uma carga por 1 milha, devo ir com ele 2 milhas. E se alguém me pede a túnica, devo dar-lhe também a capa. E trabalhou fielmente. O presidente Carnegie, comovido pela fidelidade de seu secretário, ofereceu-lhe um incentivo de $1 milhão, quando o salário anual de seu secretário era de $2 a $3 mil. E à vista de todos os seus empregados, Carnegie disse que o sonho e a fidelidade de Charles era algo imensurável. Quando chegou o momento da aposentadoria de Carnegie, todos os empregados começaram a se perguntar quem iria sucedê-lo nessa grande empresa. Alguns afirmavam que algum graduado da Universidade de Harvard ou Princeton ou algum filho de um empresário importante iria substituí-lo no cargo de presidente. Carnegie, porém, nomeou Charles o novo presidente da indústria de aço, o qual havia começado como peão e trabalhado no departamento de limpeza e, por fim, servido fielmente a Carnegie como seu secretário. Isso causou um grande impacto em todo mundo, até no próprio Charles. Carnegie enfatizou que sua empresa deveria ser dirigida não por uma pessoa com títulos de estudos avançados, mas por alguém com amor, fidelidade e sonhos com relação à empresa. Em outras palavras, Charles era o homem em que Carnegie confiava, por seu amor, fidelidade e sonhos em relação à empresa. Eu o exorto a que dê o melhor no lugar em que se encontra. O Senhor está com você e quer ajudá-lo. Seja fiel no pouco. Deus vê tudo e conhece as fibras mais íntimas do nosso coração. Deus nos exaltará a seu tempo.
Ponha seu olhar em Deus e seja fiel no que lhe foi confiado. O túnel da aflição leva-o à realização do sonho. Não se alcança o sonho por acaso. É necessário que se passe primeiro pelo túnel da aflição. Ou seja, existe um preço a pagar. É por meio da aflição que abandonamos nosso ego e confiamos em Deus. Deus usa a aflição como uma ferramenta para nos quebrantar, para fazer-nos voltar a seu caminho. Deus predestinou todas as coisas para a nossa vida. Deus nos abençoa à medida que caminhamos e não nos afastamos do caminho que Ele preparou. É imprescindível visualizar e pagar o preço para alcançar o sonho. A aflição é o plano de Deus para quebrantar nosso ego e fazer-nos obedientes a Ele. A aflição ajuda nossa fé a crescer e a faz mais vigorosa. Só aquele que experimentou a aflição e a tribulação poderá alcançar seu sonho e destacar-se por sua firmeza. Os músculos do braço adquirem força por meio do exercício. Da mesma forma, os músculos de nossos sonhos ganham força por meio da aflição e da tribulação. A aflição é a semente que leva consigo um sonho e uma esperança maior. É como um túnel e você precisa ultrapassá-lo. A aflição é o túnel que nos leva ao sonho. Se você se nega a passar pelo túnel, seu sonho jamais poderá ser alcançado. É necessário passar para o outro lado do túnel. É através do túnel da tribulação que conseguimos chegar a um mundo mais amplo de sonhos e de esperanças. Em 1 Pedro 1,7 diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A aflição é como um prato de comida que se encontra sobre uma mesa chamada sonhos, porque o sonho tem um preço. É necessário comer a aflição para alcançar o sonho. O sonhador recupera as forças ao alimentar-se da aflição para seguir adiante. Para quem sonha, a aflição e a tribulação não significam nada, porque quem sonha sabe que a aflição é a parte do processo para chegar. Não é necessário frustrar-se pelo fato de o sonho não ter se manifestado. Espere, medite na aflição da cruz e converta-se em um agente da esperança. Você crer que Deus sempre está com você e que sempre o protegerá? Temos esperança, porque sabemos que o Senhor estará continuamente ao nosso lado para ajudar-nos. Tudo podemos em Cristo. Visualize, creia, sonhe e ore, porque Deus operará o milagre. Guarde a esperança de Deus em seu coração. Você é alguém escolhido por Deus. Implantei minha igreja em 1958, assim que concluí o seminário, em uma área muito pobre da cidade de Seul, chamada Buvandong. Por causa da guerra em meu país, abundava o caos e a desordem, assim como também a pobreza e a doença. A maioria dos habitantes da cidade era de refugiados ou pessoas que tinham vindo do interior do país. A área onde eu estava se caracterizava como uma das mais pobres de toda a cidade. Foi no meio desse ambiente que comecei a pregar o Evangelho. Era uma das áreas onde se fazia mais necessário a resplandecência da luz da esperança de Deus. Arrependam-se e recebam Jesus Cristo. Cada um de vocês é filho de Deus. Creia em Jesus e terá vida eterna. Apesar de minha mensagem apaixonada, todos se mantinham indiferentes. O povo de Dai Jodom era muito inseguro nessa época, pois essa era uma área onde vivia a população mais pobre e com problemas, quadrilhas, alcoólatras e pessoas que padeciam de enfermidades de todo tipo. Nesse vale de frustração, aconteceu algo que mudou o rumo de meu ministério. Ao caminhar pela vila miserável, notei uma casa que estava a ponto de cair. Em um gesto atrevido, bati a porta e disse: "Tem alguém aí?"
No mesmo instante, uma mulher abriu a porta e perguntou: "Quem é você?" Era uma mulher de nome Li Chorri, que tinha vindo da província de Rangyundo, Coreia do Norte, por causa da guerra. Vivia com 9 filhos e um esposo viciado em álcool. Além do mais, a mulher estava definhando, pois tinha problemas de coração e gastrointestinais. A vida dessa mulher era algo indescritível. Então decidi levá-la a Cristo. Eu a visitava todos os dias para falar-lhe sobre o reino dos céus. Mas a mulher se irritava e dizia que todos os religiosos eram mentirosos e que sua vida era um inferno mesmo. Não me interessa o que acontecerá depois de minha morte. Não me interessa se existe um inferno, porque minha vida é o inferno mesmo. Observe como vivo. Preciso viver bem agora e não depois da minha morte. Vá embora daqui. Fui para pregar a ela, mas no final terminei ouvindo uma pregação. Para dizer a verdade, ela tinha toda a razão. Pensativo, voltei para a minha igreja, que nessa época era uma tenda. As palavras daquela mulher seguiram retumbando em meus ouvidos. O reino dos céus deveria manifestar-se agora em nossa vida. Pensei, ela tem razão. Necessitamos do reino dos céus agora mesmo e não depois da morte. O Deus que nos ama, por acaso não deseja que sejamos felizes também nesta vida? A humanidade foi criada pelo amor de Deus, mas tem se revelado contra Deus. Como consequência, o homem teve de levar consigo a carga do pecado. Contudo, Deus teve compaixão de nós e enviou o seu Filho Jesus Cristo para que, mediante a cruz, ele tomasse nossas maldições, nossa morte e nossas dores. Nosso destino era o pecado, mas Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo. Devemos somente crer em Jesus para receber vida eterna. Então prosperamos em todas as coisas e temos saúde, assim como prospera a nossa alma. Essa é uma bênção universal, e não só para alguns escolhidos. Por meio da cruz, Deus nos salvou de forma integral. A mensagem da cruz não trata apenas da salvação do espírito, mas também da salvação da alma, do corpo, das circunstâncias. Em outras palavras, a salvação é integral, e essa é a mensagem do Evangelho. Porventura existe um amor maior que esse? É por meio da fé que recebemos o perdão dos pecados. É por meio da fé que recebemos libertação de toda maldição. É por meio da fé que obtemos saúde e salvação. Em minha vida pastoral, experimentei um encontro com Jesus por meio da esperança na fé. Foi em um estado de desesperança absoluta que, por intermédio da leitura bíblica, descobri a coluna de fogo da esperança. E agora me converti em um servo de Deus. Cada vez sinto mais a importância da esperança em nossa vida. Então eu não podia tirar aquela mulher de minha memória. Eu pensei que ela também necessitava de uma mensagem de esperança. Então decidi voltar a ela. Senhora, convido-a a mudar seu destino. A mulher ficou um pouco surpreendida e disse: antes você vinha me falar sobre o reino dos céus, agora você vem falar de destino. Mas que tipo de pastor é você? Vá embora daqui. Ela começou a falar com ironia, mas insisti dizendo: conheço alguém que pode mudar seu destino. Você me acompanha? Ele ajudará seu esposo a abandonar o álcool, seus filhos a ir à escola e lhe proporcionará tudo o que necessitar. Acompanhe-me. Ao ouvir essas palavras, a mulher mudou de atitude e abriu um pouco seu coração. Atravessei um arrozal e cheguei à tenda, mas dessa vez acompanhado por aquela mulher.
O que é isso? É minha igreja. A mulher lançou um olhar de canto a canto da tenda e, segurando a barriga, caiu na gargalhada. É você quem precisa mudar de destino. Diga a essa pessoa que o ajude a mudar de destino. Estou certo de que, se você estivesse ali comigo, também teria dado boas gargalhadas. Mas eu disse à mulher em um tom sincero: tem razão, minha situação não se diferencia da sua, mas temos esperança em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, não só obtemos vida eterna, como também somos abençoados materialmente, somos libertos da maldição, somos curados da enfermidade e recebemos a vida da ressurreição. Convido você a crer em Jesus Cristo. A mensagem da esperança conseguiu apagar o fogo de sua ira, e a mulher começou a frequentar minha igreja todos os dias. Falávamos de esperança e eu orava por ela. Um dia aconteceu algo incrível. Ela foi curada dos problemas cardíacos e estomacais, e após um período de oração de 3 meses, seu esposo abandonou o álcool e começou a frequentar a igreja. Era um milagre. Deus havia operado um milagre. Além disso, graças à ajuda de uma associação civil dos habitantes da província de Ranquiudô, ele conseguiu um emprego e assim já podia sustentar a família. Seus filhos começaram a ir à escola. Era uma época em que se podia construir qualquer tipo de casa, bastando para isso ser proprietário do terreno. Ajudamos a família a comprar um terreno e a construir uma moradia. A vida dessa mulher já não era mais um inferno, porque havia experimentado um milagre. Prosperava em todas as coisas e tinha saúde, do mesmo modo que prosperava sua alma. A mensagem de esperança que Deus proveu àquela mulher também comoveu minha vida. Essa experiência impactou meu ministério profundamente. A partir deste momento, comecei a pregar a mensagem da esperança com mais empenho. Como consequência, a igreja da tenda cresceu a 500 membros em apenas 3 anos. O povo tornou a pobreza e a desesperança em esperança. Os membros da minha igreja começaram a orar e a trabalhar com mais dedicação. Conseguimos adquirir um terreno para construir uma igreja maior. Em 1961, nos mudamos para Soedaimo. Muitos caçoaram de mim quando abri minha igreja em uma área central, porque nessa área se cruzavam 2 avenidas e estavam 4 das maiores igrejas da Coreia do Sul. O povo caçoava de mim, dizendo que um jovem de apenas 26 anos de idade e sem experiência pastoral perderia na competição com as igrejas maiores. Entretanto, eu não estava de acordo, porque em mim havia uma esperança. A partir de 1960, nossa nação começou a progredir a passos gigantescos. O presidente Park Geong-hye tinha iniciado o movimento Semaul, que resultou no progresso industrial, e muita gente vinha a Seul para conseguir trabalho. Os que vinham do interior do país formaram sua própria comunidade. Era gente humilde, sem dinheiro e de baixa escolaridade. O povo superava o frio do inverno com carvão, o que provocava muitas vezes incêndios por causa do vento. Mas não havia alternativa. Senti também que necessitava de uma mensagem de esperança. Pensei que essa triste realidade era nada menos que uma oportunidade que Deus nos dera para pregar o Evangelho. Não se tratava de uma ética ou de uma religião, nem sequer do próprio cristianismo, mas de uma mensagem de esperança que dizia que por meio da fé em Jesus Cristo, o indivíduo podia receber a salvação integral. Essa foi a razão pela qual muitos servos de Deus e denominações me criticaram. No entanto,
não retrocedi um passo sequer, continuei pregando a mensagem de esperança. Multidões de pessoas se aproximavam de minha igreja para ouvir a mensagem de esperança. Algumas denominações nos criticavam por orar clamando em alta voz. Dizia-nos que a igreja era um lugar santo e não deveria clamar ou louvar a Deus com palmas e gritos de júbilo. Para dizer a verdade, meus irmãos e irmãs, as pessoas de classe alta e média não necessitam chorar e clamar a Deus com todo o coração. Mas minha igreja era constituída por pessoas sem dinheiro, sem educação e sem apoio algum. Aqueles que estão em um mundo de desesperança não podem fazer outra coisa além de ouvir a mensagem de esperança e consagrar sua vida diante de Deus. Sem lágrimas, seria impossível para eles deixar de lado o estresse e a opressão da vida. Esse é o motivo pelo qual eu disse que era bom chorar diante da presença de Deus, chorar diante de Deus na casa do Pai. E todos os aflitos e necessitados vinham e choravam na igreja, a tal ponto que a oração em uníssono parecia um funeral e o louvor uma festa, pois usávamos as palavras para louvar a Deus. Era assim que o povo se livrava do estresse e alcançava a paz do coração. A salvação espiritual e a fé sólida fizeram a reunião resultar em cura divina. Deus viu nossa fé e veio em nosso socorro. Eu me dei conta de que isso era o mais importante para as pessoas e que deveria semear nelas a semente da esperança e dos sonhos. É por isso que não hesito em visitar lugares onde o povo necessita de esperança e de sonhos. Viajei o que equivale a 80 voltas em torno da Terra. Estive na África, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e em cada canto do planeta. Percebi que todos desejavam a esperança e os sonhos, porque o homem foi criado segundo a imagem de Deus, e o próprio Deus é esperança e sonhos. Portanto, podemos sonhar sonhos preciosos em Deus. O reconhecido teólogo alemão Jürgen Moltmann sustenta que sua teologia é a teologia da esperança. A Segunda Guerra Mundial estourou quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Foi recrutado como soldado pelo governo alemão, mas acabou sendo capturado como prisioneiro. Passou por um período de frustração e desesperança no acampamento de prisioneiros da Inglaterra, sofrendo todo tipo de maus tratos. Além do mais, sua frustração cresceu quando escutou a notícia de que seu povoado natal havia sido devastado por causa de um bombardeio e, como consequência, toda a sua família havia morrido. O jovem Moltmann, ao saber que tanto seu país como seu povoado natal haviam sido destruídos, bem como a vida de toda a sua família, enquanto ele mesmo sofria no acampamento de prisioneiros, em um estado de desesperança absoluta, decidiu acabar com a vida. Um dia, um pastor aproximou-se do jovem Moltmann e presenteou-o com uma Bíblia. O jovem leu a passagem da Bíblia que narra que Jesus fora crucificado e morto na cruz. Jesus viera ao mundo, sendo o Filho de Deus, mas o mundo não o aceitou. Jesus fez bem a todas as pessoas e curou os enfermos. No entanto, essa multidão que havia recebido benefícios de Jesus acabou pedindo que crucificassem o Messias. Os discípulos também traíram o Mestre e fugiram dele. Jesus foi abandonado, ficou só e morreu na cruz. O jovem Moltmann percebeu um ponto em comum entre a aflição de Jesus e seu estado de desesperança absoluta. Contudo, Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia.
Isso impactou a vida desse jovem. Ao observar a ressurreição de Jesus, ele disse a si mesmo: eu também posso experimentar a ressurreição. Meu país, meu povoado natal, minha família também poderão ressuscitar se simplesmente eu receber Jesus Cristo em meu coração. Dessa maneira, nasceu a famosa teologia da esperança de Bultmann. Ele se deu conta de que só Jesus Cristo pode outorgar a ressurreição em meio à desesperança mais escura. E o jovem recebeu Jesus Cristo como seu salvador pessoal ali mesmo, no acampamento de prisioneiros. A certeza da ressurreição transportou das trevas para a luz, da desesperança para a esperança. O coração do homem se dirige à morte quando lhe falta um sonho. Não se trata de vestir-se, alimentar-se bem ou levar uma alta qualidade de vida. O sonhador supera qualquer tipo de circunstâncias. O homem, por natureza, deseja sobreviver, e a esperança é a força que engrandece o desejo de viver. Em 1 Timóteo 1:1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. A esperança de Paulo não era outra coisa senão o próprio Jesus Cristo. O apóstolo conseguiu superar a tempestade da aflição e as adversidades por causa da esperança em Cristo. Quando esteve encarcerado, Paulo escreveu aos cristãos, exortando-os a não perderem a alegria. E isso indica o nível de esperança que o apóstolo tinha. Dessa forma, também pregou acerca da direção de Deus e da esperança, mesmo quando o barco que o levava a Roma enfrentou uma grande tempestade. Nunca deixe de sonhar o sonho da esperança. A ambição pessoal não é algo digno de ser anunciado e compartilhado, mas a esperança perfeita em Cristo se multiplica quando a anunciamos. A esperança lança raízes profundas e cresce sobre a rocha da fé, quando a tornamos conhecida. O ato de consolar, falar da esperança, abençoar uns aos outros, faz o sonho da esperança levantar voo e influenciar a fé de outros. O sonho de hoje é a esperança do futuro de uma pessoa. O sonho é o espelho onde se reflete nosso presente. Existe uma razão fundamental pela qual prego o evangelho quíntuplo e a bênção tripla. A meta é que as pessoas concebam o sonho mediante a cruz, o sonho de prosperar em todas as coisas e ter saúde, assim como prospera a nossa alma, por mais que as circunstâncias se apresentem adversas a nós. O sonho é o elemento que subjuga e transforma a terceira dimensão, porque o sonho incuba a terceira dimensão física e material. Por mais que a realidade seja um caos, uma grande desordem, as circunstâncias mudam ao serem incubadas, e isso transforma a morte em vida, o caos em ordem, as trevas em luz, a pobreza em prosperidade. Não deixe de sonhar em Deus e mantenha um alto nível de esperança. Sua vida será transformada em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra tremenda. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Pastor David Poyong Cho. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. A mentalidade pode ser dividida em duas partes: o pensamento da carne e o pensamento do espírito. A Bíblia ressalta quanto é importante viver segundo o pensamento do espírito e não no pensamento da carne. Em Romanos, no capítulo 8, diz: quem vive segundo a carne
tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O ensino bíblico de que a morte e a vida estão em poder do pensamento é muito forte. A mentalidade influencia a nossa atitude. Aquele que pensa que é possível alcançar o sucesso terá maiores possibilidades de alcançá-lo, em comparação com aquele que não pensa assim. Se pensarmos que algo não é possível, a mobilidade de nossa atitude também será reduzida. Mas se pensarmos que algo é possível, nossa atitude será revestida de uma energia ativa e de caráter acelerado. A psicologia humana não se desenvolve de forma gradual, mas de maneira drástica quando ultrapassamos nossas próprias limitações. Houve um tempo em que se acreditava que era impossível percorrer uma milha em 4 minutos. Os atletas mais destacados da época não eram capazes de reduzir o tempo de 4 minutos para percorrer uma milha, que equivale a 1,6 quilômetros. Entretanto, esse recorde foi quebrado pelo atleta inglês Roger Bannister. Conta-se que Roger experimentou diversas formas e estratégias para quebrar o recorde mundial e nunca deixou de pensar que era possível conseguir algo melhor, procurando modificar sua maneira de correr durante vários meses. Em 1954, Roger foi o primeiro atleta que rompeu a barreira dos 4 minutos. A partir daí, as corridas de média distância deram início a um novo período de desenvolvimento. Entretanto, os demais atletas não tentaram mudar este estilo de correr. O que Bannister fez foi mudar a mentalidade de não é possível para sim, é possível. Essa mentalidade é que produz uma mentalidade de atitude. Acreditar que é possível conseguir algo abre uma nova possibilidade para uma atitude diferente. A mentalidade influencia o nosso corpo. Ao imaginar uma cena que vimos num filme ou lemos um livro, jornal ou revista, ocorre uma reação física em nosso corpo. Por exemplo, uma imagem cômica nos faz sentir mais leves e ativos. Uma imagem de um filme de terror acelera os batimentos cardíacos, ao passo que uma imagem romântica causa excitação. É por esse motivo que os esportistas primeiros disciplinam mentalmente, para depois dar início ao treinamento físico. Existe uma forte inter-relação entre a mentalidade e a reação física. Os treinadores e preparadores físicos fazem todo tipo de esforço para motivar sua equipe. Os praticantes de tiro ao alvo se disciplinam mentalmente com a finalidade de obter calma e autoconfiança. Os atletas e nadadores são disciplinados a prever sua capacidade competitiva. Segundo estudos realizados, esse tipo de disciplina produz contração muscular no momento da competição. A atitude mental influencia também a saúde física. Uma pessoa que padece de câncer viverá de acordo com o seu pensamento sobre isso. Ou seja, aqueles pacientes que pensam constantemente em sua morte não vivem por muito tempo, o que é totalmente diferente daqueles que pensam positivamente e não perdem a esperança. A mentalidade produz resultados positivos quanto negativos. Ela é algo invisível aos nossos olhos, entretanto, é um elemento importante da 4ª dimensão que determina a 3ª dimensão. Mude sua mentalidade e verá como sua vida será transformada como resultado dessa mudança. Há 4 passos para a mudança da mentalidade. O passo número 1: pense como Deus pensa. O otimismo incondicional é uma mentalidade humana. Incorpore a maneira de Deus pensar a sua por meio da meditação na palavra. Examine, esquadrinhe, arrependa-se e mude sua mentalidade por meio da oração. A mentalidade influencia a emoção, a atitude e também nosso corpo físico.
O pensamento positivo é um elemento que pertence à quarta dimensão humana, mas também não é uma chave mestra que soluciona todos os nossos problemas. Uma mentalidade forte se baseia na palavra, no espírito e em nossas orações. A palavra e a oração inspirada pelo Espírito Santo são elementos poderosos que transformam as circunstâncias da terceira dimensão, pois o Espírito as vê a partir de uma perspectiva negativa, positiva e neutra, com a finalidade de chegar a uma nova alternativa e conclusão. Devemos procurar ter uma mentalidade subordinada a Deus e não uma mentalidade humana. Aplique a palavra de Deus à sua mentalidade. A palavra tem um poder gigantesco. Todas as coisas, além de todos os milagres e prodígios, foram produzidos pela palavra de Deus. Jesus fez uso da palavra para vencer a tentação do diabo no deserto. Uma transformação extraordinária acontecerá em sua vida, se tão somente conseguirmos aplicar a palavra poderosa de Deus à nossa mentalidade. Uma mudança extraordinária acontecerá em nossa vida, se tão somente conseguirmos aplicar a palavra poderosa de Deus à nossa mentalidade. Devemos nos aproximar da palavra, mas não nos contentarmos somente em lê-la. Precisamos usar a palavra como arma poderosa quando mais necessitarmos dela. Contudo, para isso temos de memorizá-la. A palavra é uma arma mais poderosa de guerra espiritual contra as potestades demoníacas. É importante estabelecer um plano, memorizar uma vez e depois novamente. Não se esqueça de seguir esse processo de aprendizagem, pois dessa maneira terá em suas mãos a espada do Espírito Santo. O passo seguinte é a meditação. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1, 1 e 2. A meditação nos ajuda a entender e aplicar a palavra em nossa vida diária. Esforce-se em meditar na palavra de Deus em todo tempo e lugar. Medite na palavra de Deus no momento em que estiver ouvindo, lendo, estudando e memorizando, e você verá que tanto sua mentalidade como sua fé aumentarão a cada dia. Foi comovente ler o livro que um dos professores da escola bíblica de minha igreja escreveu. Jeon Mun-sik, ele era um presidente da Erac Electronics. Começou a trabalhar fundamentando os dois princípios: assistir aos cultos todos os domingos e servir como professor da escola bíblica. Em consequência disso, abandonou seu trabalho, que requeria jornada integral, incluindo domingo, e abriu sua própria empresa. O diácono Jeong é um homem que perdeu o pai aos 10 anos de idade, concluiu o ensino médio numa escola noturna e, com o dinheiro do fundo de garantia de 3 anos de trabalho, começou seu próprio negócio em uma garagem, um sótão com somente $500. Todavia, a pressão era tanta que frequentemente sentia vontade de tirar a própria vida. Mesmo em momentos de muita depressão, ouvia uma voz que dizia: que ninguém engane você com mentira e vaidade. Não se atenha às circunstâncias, mas apegue-se a Deus em fé absoluta. Tal palavra fez esse homem superar as circunstâncias, a depressão, a ansiedade e a aflição. O segredo da vitória se encontra no alimento espiritual. Ele conseguiu novas forças ao ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Não deixou de assistir aos cultos na igreja nos domingos e fez o máximo de esforço possível para servir na escola bíblica, dizimar e ofertar para as missões. Não só isso, ele também ofereceu bolsas de estudos a vários alunos da escola bíblica para continuar os estudos. Como fruto de sua vida diligente em Deus, hoje esse homem se tornou o presidente da melhor empresa na categoria de pequenas e médias empresas em nível nacional, o que anualmente dá um lucro de $100 milhões. Qual foi a chave dessa transformação? Não foi a mentalidade do diácono Jeon, mas uma mentalidade e uma vida conformadas com a palavra de Deus. Esta declaração revela uma grande verdade.
A fonte da bênção está em manter uma mentalidade e uma vida em obediência à palavra de Deus. A fonte da bênção está em manter uma mentalidade e uma vida em obediência à palavra de Deus. A mentalidade que se assemelha à palavra de Deus. A mentalidade do homem é como uma bola de rugby, ou seja, não se sabe a direção que irá tomar. Esse detalhe se deve ao fato de o pensamento ser o centro em que o intelecto, a emoção e a vontade se misturam. A função da Bíblia, a palavra de Deus, é disciplinar e guiar o pensamento do homem à verdade. O fruto vem quando alguém vive cheio da palavra de Deus e em obediência a ela. Isso resulta na força que transforma a terceira dimensão circunstancial. Podemos mudar nossa mentalidade com a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra poderosa do Deus que vive. Em Hebreus capítulo 4, no verso 12 diz: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Somos capazes de vencer todos os obstáculos por meio de Deus, que nos fortalece, e de ter uma fé positiva, de acordo com Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. É por meio da palavra que nosso pensamento de abandonar tudo é transformado. Deus pagou o preço de nossos pecados com o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, por amor a nós. Devemos nos lembrar que tudo é possível em Cristo, que venceu o mundo da terceira dimensão circunstancial. Podemos ter paz quando cremos que Deus estará conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, e enquanto estivermos sobre a sombra de suas asas. Ainda que nossos olhos não vejam, ainda que nossos ouvidos nada ouçam, que nossas mãos não toquem, se tão somente cremos que Deus está conosco em meio à escuridão, nossa mentalidade será transformada e alcançaremos novas forças para vencer toda depressão e desesperança. O fruto vem quando a pessoa muda de mentalidade e alinha seu pensamento à quarta dimensão da Bíblia, isto é, a palavra de Deus, e o milagre extraordinário de Deus se manifesta. Alimente seu coração e mente com a palavra de Deus, porque você passará a usufruir de uma vida vitoriosa à medida que o reino de Deus tome o controle de sua vida e circunstâncias. A mentalidade que se assemelha ao Espírito Santo. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar em nós. Recebemos então o batismo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito que nos enche de alegria. Os discípulos viveram algo que jamais haviam experimentado em sua vida, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, no local onde costumavam se reunir. Por meio dessa experiência, renovaram a fé e o amor para servir fielmente a Jesus Cristo. Nosso coração precisa estar cheio de alegria para trabalharmos com ânimo e superarmos qualquer tipo de adversidade. Não se pode conseguir nada sem alegria e ânimo. O Espírito Santo, porém, enche-nos de júbilo, o qual produz coragem e alegria. A alegria e a coragem derramadas pelo Espírito nos motivam a pregar o Evangelho, apesar das circunstâncias adversas. Pedro, por 3 vezes havia negado o Mestre. Converteu-se em um líder logo depois de ter recebido o Espírito Santo e ganhou 3.000 almas num só dia. No dia seguinte, ajudou um aleijado de nascença que estava mendigando na porta do templo a andar e levou 5.000 pessoas a arrepender-se de seus pecados. A coragem do Espírito Santo faz que tenhamos temor ao proclamar o Evangelho, para a vida ou morte, para êxito ou fracasso, para crescimento ou declínio, não por nossa força, mas por obra do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus eram pescadores e publicanos que o povo depreciava, mas logo depois de serem cheios do Espírito Santo, uma alegria renovadora começou a fluir do coração deles. A mentalidade de fracasso passou a ser uma mentalidade de ousadia, coragem e fidelidade, e isso os impeliu a pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, Roma e até os confins da terra. A plenitude do Espírito Santo
faz que nossa mentalidade se assemelhe ao Espírito Santo e que nossa fé seja positiva, criativa, estimulante a pregar. Estou há 47 anos no ministério e nunca pensei que seria capaz de alcançar um ministério bem-sucedido. Sempre pensei que a igreja iria crescer, que multidões viriam e os milagres se manifestariam. Cada vez que um pensamento negativo e frustrante atravessava na minha mente, eu os repreendia, confessava que Deus trabalha todas as coisas para o bem e mudava a minha forma de pensar. Esse pensamento da quarta dimensão foi transmitido em forma de mensagem à terceira dimensão, o que produziu uma mudança de mentalidade e autoconfiança para continuar minha trajetória no ministério. Esse é o segredo pelo qual obtive em meu ministério tudo o que Deus projetava em meu coração. Tudo o que pensei em fé se manifestou em minha terceira dimensão. Em 1960, durante a ditadura militar do comandante Park Geun-hye, começou um movimento de progresso econômico em meu país. Era uma época em que a população começava a se concentrar na cidade de Seul e a grande maioria se estabelecia nos povoados pobres, na própria cidade de Seul. Nossa igreja declarou essa área a Rua dos Céus, endereço número 1, porque sabíamos que Deus nos sustentaria nos momentos mais críticos. Eu e a pastora Choi começamos a pregar o evangelho naquela área, com sede em Soedaimon, por meio de um grande movimento do Espírito Santo. Deus quer nos batizar com o Espírito Santo. Por intermédio do Espírito Santo, podemos falar em línguas e receber novos dons do Espírito. Recebam o Espírito Santo. Pregamos enfatizando bastante o batismo com o Espírito Santo e seus dons. Mas, acima de tudo, havíamos iniciado um movimento chamado Semaum, Novo Coração, que consistia em renovar o coração. Nessa ocasião, o presidente Park me chamou um dia para ir à Casa Azul e me fez a seguinte pergunta: Pastor Cho, não tem aí uma ideia para renovar nossa nação e transformar as regiões rurais? Diante da pergunta, não tive dúvidas em lhe responder: Senhor presidente, primeiro devemos mudar nossa mentalidade. Inicie um movimento chamado Semaum para que o povo comece a pensar de modo positivo. Lembre-se de que há uma igreja em cada canto do país. Inicie esse movimento por meio das igrejas e algo miraculoso acontecerá. Imediatamente, o presidente Park chamou o ministro do Interior e lhe disse: o pastor Cho me aconselha a começar um movimento chamado Semaum para renovar a mentalidade da nossa gente. O que o senhor pensa disso? Boa ideia, disse o ministro. Só que noto um tom religioso. Que acha de mudarmos o movimento para Semaú, Novo Povo? O presidente pediu minha opinião. Então, enfatizei que o mais importante era mudar a mentalidade das pessoas para conseguir algo miraculoso e continuei dizendo que seria conveniente a iniciar o movimento Semaum por meio das igrejas. No final de tudo, como resultado dessa conversa, começou em todo o país o movimento Semaú, que consistia na transformação e no desenvolvimento das regiões rurais e no processo econômico nacional. O propósito desse movimento era mudar a mentalidade de cada coreano, e o que começou com o movimento de Semaum nas igrejas ficou conhecido como o movimento Semaú em todo o país. Proclamei esperança por meio do movimento Semaum. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, lemos: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Anunciei o Deus de bondade para desfazer todos os pensamentos negativos do coração do nosso povo e disse: tenha uma fé positiva, essa fé que diz: é possível, podemos fazer e vamos fazer. Não pense que é impossível, que não podemos fazer, mas sim creia no milagre do Senhor. Era uma época muito difícil e viver com lógica se apresentava como algo impossível. Foi nesses momentos críticos que me levantei para pregar: creia no milagre. O Deus que dividiu o Mar Vermelho e destruiu os muros de Jericó está conosco neste momento. A pobreza desaparecerá e a bênção virá. Esperem o milagre pela fé.
Eu os exortava dizendo que deviam confessar a palavra de Deus, conceber sonhos e ter fé no Senhor. Estes eram os versículos com os que mais eu exortava as pessoas a confessarem com a boca. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8,28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Marcos 9,23, se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. No início, as pessoas tomavam a confissão da palavra de Deus como algo excêntrico. Entretanto, uma vez que entendiam, eram fortalecidas em seu espírito pelo alimento espiritual e a fé fluía de seu interior. Começavam a proclamar a palavra de Deus com mais vigor. Também é preciso pensar grande para crescer muito. Todos os grandes servos de Deus, tanto na Coreia do Sul como ao redor do mundo, têm um desejo ardente de saber por que tanto minha igreja como a igreja dos meus discípulos se tornaram as maiores igrejas de suas cidades. Existem aqueles que se asseguram que deve haver um segredo que eu não revelo, mas sempre me utilizo de um provérbio antigo para explicar o segredo e o princípio de crescimento da igreja. Ele diz o seguinte: dos grandes bambus saem os grandes bambus. A estrutura do pensamento de meus discípulos é grande, isso porque cresceram observando a magnitude de meu ministério. Chegaram a pensar grande porque pensaram grande, projetaram e aprenderam minha filosofia pastoral. O pensamento se caracteriza por desenvolver-se, ou seja, não é estático. Meus discípulos aprenderam a pensar grande observando uma igreja e um ministério grande. O desenvolvimento do pensamento se correlaciona diretamente à quantidade e à qualidade do pensamento. Isso se deve ao fato de o pensamento do homem possuir um poder criativo. Com isso não quero dizer que o ministério deve ser julgado segundo seu tamanho. As igrejas pequenas das zonas rurais também estão debaixo da vontade e soberania de Deus. Mas quero, sim, afirmar que a magnitude do pensamento determina nossa realidade física. Em outras palavras, existe uma maior possibilidade de quem pensa pequeno obter frutos pequenos e de que quem pensa grande obter frutos grandes. O que é fundamental aqui é a pessoa ser positiva e ativa em procurar desenvolver seu pensamento da quarta dimensão dentro da esfera dos seus sonhos. Pensar grande não resulta automaticamente em um grande fruto. O pensamento é apenas um começo. A seguir, deve haver uma ação que o sustente. Por exemplo, um agricultor não deve esperar uma colheita abundante sem ter semeado. Se deseja colher, primeiro deve semear. Ao refletir sobre meus 47 anos de ministério, devo admitir que não somente pensei grande, mas também me esforcei ao máximo em oração, consagração e estudo, com a finalidade de alcançar o desejo do meu pensamento. O trabalho árduo e a consagração são fundamentais para que o pensamento se torne realidade. Mude seu pensamento com um programa positivo. A Bíblia afirma que o que se vê foi feito do que é invisível, ou seja, a terceira dimensão visível não é produto da terceira dimensão visível, mas está debaixo da influência da quarta dimensão invisível. A pessoa que pensar negativamente na quarta dimensão enfrentará situações negativas. Em contrapartida, a pessoa que pensar positivamente irá deparar com boas obras, segundo o seu pensamento. Nosso corpo é uma habitação onde está o computador da quarta dimensão. Um dos elementos que programam esse computador é o pensamento. A mentalidade produz ondas do mundo da quarta dimensão que influenciam a terceira e acabam imprimindo resultado em nossa vida. O que obtemos impresso é consequência do programa que instalamos. Por exemplo, um programa que contém a tristeza e doença transmitirá programas de doença e tristeza, tanto em nosso corpo como em nossa vida, elementos que pertencem à terceira dimensão. O pensamento de depressão, de ira, faz funcionar automaticamente um programa que produz estresse e enfermidades. Por outro lado, a pessoa que instala o programa de sua mentalidade com pensamentos positivos
irá deparar com circunstâncias positivas na terceira dimensão. Pensar que sou saudável, feliz e que me sinto bem influencia a terceira dimensão e produz satisfação, vitalidade e energia. Também é importante ter uma mentalidade afirmativa, a qual consiste no pensamento positivo de confessar que algo é possível. Não devemos permitir que nossos lábios confessem: não é possível, não posso, não sirvo, sou um fracasso. Uma pessoa ativa sempre diz: é possível, tudo é possível ao que crer. A pessoa que tem uma mentalidade ativa se caracteriza por sua convicção. Não pense que fracassará, mas pense que é possível, que você pode e vai fazer. Estabeleça metas e comece a trabalhar. Não deixe de pensar no sucesso e leve em consideração que, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Provérbios 20. Por causa da queda de Adão, o pensamento do homem está repleto de elementos negativos. Se não quebrarmos a ira, a desesperança e a frustração, elas continuarão crescendo incontrolavelmente. O pensamento do ser humano é composto por elementos negativos por causa da sua própria natureza decaída. Por isso, um pensamento negativo atrai outro pensamento negativo em uma reação em cadeia. A constituição do pensamento humano contém elementos negativos e destrutivos, os quais são o ódio, a ira, o terror, a ansiedade, a tristeza, a frustração, o pecado e as marés do mundanismo. Para ter uma vida vitoriosa, devemos, em primeiro lugar, mudar a constituição da nossa mentalidade. Ela depende da influência externa. A constituição de uma mentalidade é de caráter obediente quanto à sua relação com fatores externos de influência. Devemos fazer que nossa mentalidade seja influenciada por circunstâncias positivas, criativas e produtivas. Também devemos quebrar todos os elementos que destroem nosso pensamento da quarta dimensão, tais como a ira, o medo, as circunstâncias negativas e outras coisas mais. Eu quero ministrar sobre esses 3 elementos hoje. O primeiro elemento que destrói o pensamento é a ira. Então, em primeiro lugar, quebre a ira. A ira do coração produz um programa negativo. Uma ira produz outra ira, e assim sucessivamente. Provérbios capítulo 15, verso 18 diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A ira não leva em conta a justiça de Deus. A ira produz uma emoção destrutiva e extremista, o que nos impede de tomar decisões acertadas. A derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial se deve à ira. O ditador alemão se sobressaía por sua destacada inteligência, capacidade de observação, julgamento e a liderança em comum. Mas, por causa do seu caráter irascível, seus subordinados não se animavam a lhe dar informações que o irritassem. Quando estava em plena batalha contra os ingleses e os franceses, tirou a arma principal da zona norte de combate e a colocou na antiga União Soviética, o que se revelou uma decisão infeliz e lhe custou a derrota. Quando o exército aliado iniciou a invasão na Normândia, seu ajudante de campo, sabendo que simplesmente alterando a direção das forças armadas que se dirigiam para a União Soviética poderia evitar a catástrofe, ele teve medo de despertar Hitler, que dormia. Enquanto isso, o exército aliado desembarcou na Normândia e conquistou o território rival, o que causou a derrota da Alemanha. Resumidamente, a ira de Hitler levou o Império Alemão à destruição. O segundo elemento que destrói o pensamento é a desesperança. É preciso vencer o medo. Devemos vencer o temor que gera a ansiedade, o medo, a tristeza e a frustração do coração, visto que essas emoções reduzem a esperança e a vitalidade e nos fazem cair num poço de depressão. Em 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
O medo supõe castigo. Isso quer dizer que, se tememos o câncer, teremos o câncer como castigo. Se tememos a pobreza, seremos castigados com pobreza. Se tememos a guerra, receberemos guerra como punição. O medo da tristeza tira a esperança do coração. A tristeza é como uma chuva que molha e inunda o coração. De modo que, se uma pessoa guarda a tristeza em seu coração, sua vida se tornará negativa e a pessoa ficará exposta à desesperança. A tristeza é inevitável nesta vida. Muita gente sorri externamente, mas uma chuva de tristeza inunda seu interior. A tristeza é um elemento que faz a constituição de nossa mentalidade ser negativa. O medo da frustração também tira o desejo de viver. O único caminho para superar a ansiedade e a frustração em meio à aflição é ter esperança em Deus, somente em Deus. O terceiro elemento que destrói o pensamento é a frustração. É preciso superar as circunstâncias negativas. Todos nós nascemos em um mundo negativo. Vivemos em um mundo onde a maldição sobeja e alcança nosso ser, uma vez que pecamos contra Deus e fomos destituídos do jardim do Éden. Crescemos em um ambiente em que se proclama que é impossível, que não podemos e que viver significa sofrer. Os telejornais informam notícias negativas, dentre as quais a corrupção política, a evasão fiscal, os escândalos financeiros por parte das empresas e outras coisas mais. As telenovelas tratam sobre o romance imoral e a devastação da família. Estamos tão contaminados que chegamos a nos sentir entediados se vemos programas que edificam. Dessa forma, nascemos em um ambiente negativo, vivemos em um ambiente negativo e o diabo não para de nos influenciar com pensamentos negativos. O problema é que uma mentalidade negativa não serve como fundamento para uma vida bem-sucedida. A mentalidade é um vaso que Deus usa. Não podemos esperar que Deus trabalhe se pensamos negativamente. Cada vez que prego, como agora, procuro transformar a quarta dimensão de cada membro, principalmente por meio de uma renovação da mente. Necessitamos curar a mentalidade da quarta dimensão das pessoas para que deem frutos positivos. Uma mentalidade que necessita de cura não pode ver a vida de maneira positiva e criativa. O barco da vida está destinado ao naufrágio, a menos que a pessoa se deixe se ater à sua própria impotência e à desesperança das circunstâncias. Não existe uma pessoa no mundo que não seja capaz. O problema está em a pessoa supervalorizar sua limitação, com pensamentos negativos e cair, dessa forma, em um abismo de depressão. Mas aquele que supera as circunstâncias e pensa positiva, ativa, criativa e produtivamente, comerá o fruto de seu pensamento. Existe uma marcante diferença entre a situação visível e a realidade. As muralhas da cidade são enormes, seus habitantes parecem gigantes e parecemos gafanhotos comparados a eles. Além disso, a terra parece ser um deserto. A situação visível, porém, pode ser muito distinta da realidade. Por exemplo, à primeira vista, a terra parece ser plana, mesmo quando observada de um monte alto. Por essa razão, os homens da antiguidade diziam que não era aconselhável distanciar-se demais de seu território, e quando viajavam de barco, que não deviam se afastar muito da costa. Isso porque preconcebiam que na beira do plano havia um abismo. Todavia, a realidade é totalmente distinta. Atualmente, todos sabemos que a Terra é redonda. Sendo assim, a situação visível nem sempre coincide com a realidade. A Terra parece permanecer estática, e se deve ao fato de ela não oscilar nem vibrar bruscamente ao ponto de percebermos. No entanto, a Terra está em movimento de rotação sobre seu próprio eixo e dá voltas ao redor do Sol a uma velocidade incrível, apesar de não observarmos nem sentirmos que isso está acontecendo. Podemos experimentar um milagre quando abandonamos preconceitos e sentimentos e vivemos com uma mentalidade que supera as circunstâncias e os sentidos. A mentalidade é um elemento da quarta dimensão, que precede as circunstâncias e os sentidos. Podemos superar as circunstâncias e ser transformados pela cruz de Jesus Cristo todos os dias.
A cruz é o poder que ressuscita os mortos, a força que chama as coisas que não são como se já fossem, e o poder que transforma a desesperança em esperança. A mentalidade da quarta dimensão, que supera as circunstâncias e que se obtém por meio da cruz do Calvário, é a força motriz que transforma o pensamento. Eu sempre digo, pense no evangelho quíntuplo e na bênção tripla. Você é uma pessoa próspera. Pense na riqueza. Guarde o evangelho e o regozijo da prosperidade no depósito do seu pensamento. Sempre ensinei meus membros a pensar no evangelho quíntuplo e na bênção tripla. A Bíblia ensina a pensar em tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Filipenses 4:8. Por isso, nunca deixo de pensar no evangelho quíntuplo e na bênção tripla. Fui perdoado e justificado. Sou uma pessoa santa e cheia do Espírito Santo. Fui curado, fui liberto da maldição, recebi a bênção da vida eterna e nunca deixo de pensar que sou uma pessoa próspera e saudável, assim como prospera a minha alma. A confissão da palavra significa que, se enchemos a quarta dimensão com vitória, êxito, riqueza e prosperidade, será isso mesmo que se manifestará no plano tridimensional. Encha seu pensamento com vitória todos os dias, com êxito e riqueza, porque você já os tem. Durante a guerra, minha nação sofreu uma devastação total. Na época, quando chegava um trem com uma carga de carvão, as pessoas quase instantânea e automaticamente faziam um grande tumulto no intuito de conseguir um pouco desse carvão. Mas isso era dificultado pelos militares. Era um dia desses, como de costume. Um grande tumulto foi gerado ao redor dos vagões de um trem. Quando consegui ver um menino de 10 anos de idade que baixava grandes quantidades de carvão, enquanto seu pai os empilhava no chão. Mas uma porção grande de carvão caíra e estava debaixo do vagão de carga. De repente, ao ouvir os passos dos militares, as pessoas começaram a descer do trem. Foi então que, no intuito de ficar com essa grande porção de carvão, o menino enfiou-se debaixo do vagão, até que se ouviu um ruído do movimento do trem. As pessoas começaram a gritar. No entanto, ninguém se arriscava a se aproximar do trem para salvar a vida do menino. Então, de repente, um homem correu em sua direção. Era seu pai. O homem conseguiu tirar o menino, mas não pôde sair a tempo, e o acidente lhe custou a vida. Morreu instantaneamente. Mesmo agora, quando penso naquele incidente, tenho uma sensação de terror. O pai do menino, sabendo que morreria em questão de segundos, logo depois de tirar o filho, fez sinal com a mão para que ele se afastasse o mais distante possível. O trem arrancou e o pai do menino morreu. Pensei, por que esse homem salvou a vida do menino, sabendo que poderia vir a morrer? Ele não poderia continuar vivendo e ter outros filhos? Porque deu a vida por seu filho. Eu era apenas um aluno da escola secundária e não conseguia entender o que os pais sentem por seus filhos. Mas hoje que sou pai de 3 filhos, posso entender o porquê. Não existe uma teoria ou lógica que explique o amor de um pai. O amor é mais forte que a morte e impulsiona a pessoa a dar a vida por seu filho. Aquele homem sacrificou a vida por amor a seu filho, mesmo tendo a possibilidade de manter-se indiferente e assim salvar-se. O mesmo acontece com Deus. Deus, por amor a nós, quis nos salvar, mesmo pagando um preço muito alto. Por isso enviou seu Filho amado Jesus Cristo. Foi Deus mesmo quem encarnou e morreu na cruz. Podemos ser corajosos ao compreender o amor de Deus, e esse Deus está conosco. É isso que representa a transformação da mente na esfera da quarta dimensão. Ou seja, existe um fundamento sólido sobre o qual podemos afirmar que nada é impossível para Deus, e experimentaremos vitórias e milagres ao dar passos de fé e dissermos: tudo é possível. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa riqueza. Qual é o argumento de nossa riqueza, baseados no qual podemos confessar que somos prósperos? O fundamento é a morte e a ressurreição de Cristo.
O amor de Deus foi revelado por meio da cruz, pois a cruz revela o coração de Deus, que nos amou de tal modo que deu seu Filho Jesus Cristo por nós. Toda frustração e desesperança são lançadas fora, se tão somente abraçarmos a cruz. A cruz desfaz a morte e o Hades, faz resplandecer sobre nós a glória da ressurreição. A esperança e a riqueza da morte e ressurreição da cruz transformam a água amarga da frustração e da desesperança em água doce. Romanos 8, do 35 ao 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma, o poder e a glória da ressurreição de Cristo Jesus transformam a água amarga da desesperança em água doce. Mostrarei agora a você o primeiro elemento da quarta dimensão. Nossa vida depende de nossa mentalidade, meus irmãos, se pensarmos na carne ou no espírito. Para colher fruto santo, devemos primeiro ser guiados e subjugados pelo Espírito Santo. Esse é o segredo da vitória. O Espírito é quem nos dá vida e paz. Nossos desejos são realizados à medida que aprendemos a pensar juntamente com o Espírito Santo. Lembre-se de que o pensamento é um fator de influência. Devemos estabelecer uma comunhão íntima com o Espírito Santo, reconhecer que Ele é Senhor, para que nossa mentalidade esteja sob sua influência. Em segundo lugar, temos de expressar nosso pensamento em forma de oração, que é o sistema respiratório espiritual e o canal de comunicação com Deus. A oração, meus irmãos, é um elemento poderoso que atrai o pensamento da quarta dimensão à própria realidade. Tudo o que pedirmos a Deus em oração, confiando a Deus nossas petições, resultará em uma resposta, porque Deus é soberano. A oração, meus irmãos, é uma ação da terceira dimensão, mas por sua vez é uma realidade que move a quarta dimensão. Deus dotou o homem com o privilégio de comunicar-se com Ele, e isso se dá por intermédio da oração. A oração que coincide com a vontade e o pensamento de Deus é o poder que move o coração de Deus. Em terceiro lugar, devemos colocar nossa mentalidade à palavra de Deus, a Bíblia. A mentalidade do homem é como uma bola de rugby que se distingue por sua imprevisível direção. A mentalidade é constituída por intelecto, emoção e vontade. Dessa forma, a única maneira de manter nossa mentalidade no caminho certo é por meio da Bíblia, da Palavra de Deus, a meditação na Palavra de Deus. As circunstâncias da terceira dimensão mudam quando nossa mentalidade fica sujeita e obedece à Palavra de Deus, de maneira que é nosso dever, meus irmãos e irmãs, de transformar nosso modo de pensar. Nossa vida, se for cheia de pensamentos de Deus, será constituída por dias de grandes alegrias e esperança, como aquele sol que nunca deixa de resplandecer. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Que palavra maravilhosa, né? Aproveita para se inscrever aqui no canal, ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Glória a Deus. Deixe também o seu like aqui, tá bom? E não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos alcançar um número maior de pessoas para que eles sejam abençoados também.